Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações dos jogadores de Palmeiras e Vasco nessa vitória importantíssima do Palmeiras para se assegurar aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que os jogadores falaram aí após a partida e também as opiniões dos treinadores após esse jogaço. Então, se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ficar até o final do vídeo. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos do Palmeiras. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos pro conteúdo. Miguel trabalhou bem mais. Nossos repórteres Renato Peters e Ju... Sobre essa partida, que no primeiro tempo e o segundo tempo foram bastante diferentes entre si, e como principalmente os primeiros 10 minutos do segundo tempo mudaram o destino do jogo. Difícil de aceitar, de assimilar. Acho que primeiro tempo, a gente fez um grande primeiro tempo, a gente conseguiu criar dificuldades para a parte ofensiva do Palmeiras e ao mesmo tempo conseguiu ter a bola e criar oportunidades também. Mas como você falou ali, acho que a gente acabou vacilando coisa de 10 minutos e eles foram muito felizes, muito efetivos. E depois a gente não conseguiu mais entrar no jogo, não conseguiu mais competir da mesma forma e as coisas acabaram desandando. Agora, em relação assim, à Copa do Brasil, vem pela frente no meio da semana, como faz para administrar toda essa situação? E entendendo que no meio da semana também tem mais um jogo importante, e como que o time joga para frente agora? A gente tem trabalhado jogo a jogo, focado jogo a jogo, a gente sabe que é outra competição, é outro tipo de partida, mas a gente sabe da necessidade de conquistar pontos no Brasileiro, sabe da situação delicada que a gente se encontra, e a gente tem trabalhado muito para reverter essa situação. A gente sabia que o jogo hoje ia ser um jogo difícil, jogar aqui contra o Palmeiras é muito difícil, mas a gente criou situações, a gente jogou de igual para igual, mas como eu falei, a gente teve um apagão ali de poucos minutos que acabou custando o resultado pra gente. E agora é continuar trabalhando, levantar a cabeça, ver o que a gente pode melhorar e procurar fazer um grande jogo na quarta. Tá certo, muito obrigada, Léo Jardim. Peters. Tá chegando o Flaco por aqui com um sorriso de orelha a orelha. Ele que tem agora 19 gols na temporada, o maior artilheiro do Palmeiras, vai falar sobre essa vitória e principalmente sobre o desempenho dele, né, nesse campeonato. Vamos ouvir então o Flaco Lopes, fez 2, guardou 2, né? Não, acho que é a paciência, todo jogo não vamos conseguir resolver no começo. Acho que a gente tem que trabalhar da mesma forma o jogo todo. Hoje acho que mantivemos essa concentração todo o jogo e no começo do segundo tempo acho que conseguimos resolver e depois já conseguimos dirigir um pouquinho melhor o jogo, mas acho que a paciência e continuar trabalhando da mesma forma, acho que esse é o único segredo. Bom, o Palmeiras agora vai para esse próximo jogo agora, é Copa do Brasil, quarta-feira. O que leva desse jogo, dessa partida, o que será que leva para o jogo de lá? Cara, isso, manter a concentração o jogo todo. Acho que fizemos um grande jogo desde o começo, às vezes a torcida está um pouquinho impaciente com o nosso jogo, mas a gente está calmo, fica calmo. E quando tivermos que resolver, resolvemos. Então acho que isso é o mais importante, ficar calmo para quando tivermos as chances fazer. Aí Flaco Lopes, jogador de Copa do Mundo e tá cheio de moral. Tem para ver, né, você trazendo o Alan um pouco mais para dentro nessa segunda etapa, o que teve de conversa no segundo tempo, isso permite uma segunda, né, ainda falando sobre o Alan, a gente sabe que nesse momento o Manchester City tem um interesse na contratação dele. Perder o Alan nesse momento te preocupa mais pelo 1 contra 1 que ele tem ou aquilo que ele pode te entregar também sem bola? Eu acho que essas equipas querem um jogador como o Alan, porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. Porque se vocês virem como é que joga o Manchester City, por exemplo, tem lá um jogador que se chama Neto, não sei se vocês conhecem. Sabem quem é o Neto? Português. Jogou contra nós, está no Chelsea, sim, desculpa, que por acaso foi eu que o treinei também.
Só que para ir buscar esse jogador, quem quiser buscar esse jogador vai ter que pagar para aí 100 milhões de euros. E para aqueles que entendem de futebol, percebem, e para as equipas top, as melhores equipas do mundo, não compram meios jogadores, não compram só jogadores que atacam. Compram jogadores que atacam e jogadores que defendem. E quando tu encontras um jogador que é capaz de jogar por fora no corredor todo, que é capaz de fazer a lateral direita como fez contra o Miami, que é capaz de jogar numa linha A3 por fora, que é capaz de jogar, como tu disseste bem na segunda parte, vir um bocadinho para dentro ou para fora, trocando um bocadinho com o GI. Claro que esses jogadores, toda a gente os quer, mas também é preciso formá-los, é preciso educá-los, é preciso ensiná-los, é preciso perder, se calhar, alguns jogos, mas depois no final, como eu disse aqui a alguns colegas teus, eu não sou só avaliado no Palmeiras só pelos resultados. Em relação ao jogo, primeiro dizer-te que na primeira parte, acho que o nosso adversário, porque muitas vezes nós pomos sempre a culpa no Palmeiras, neste caso, porque na primeira parte não conseguiu, mas não conseguiu porquê? Para mim, duas razões. A primeira e fundamental foi a agressividade, a vontade com que o nosso adversário nos veio pressionar logo na primeira fase de construção. Portanto, eu na segunda fase eu fiz exatamente a mesma coisa, mas com jogadores diferentes. Demos uma saída a 3 na mesma, demos largura na mesma por um jogador por fora, metemos jogadores por dentro, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi os jogadores que faziam essas posições eram outros. Se calhar o jogador que deu mais largura pela direita foi o GI, o jogador que andou mais por dentro foi o Alá, mas o Alá também andou por fora com o GI por dentro. Se calhar, em vez de fazer uma estrutura de saída a 3 com zagueiro lateral, trás para a frente, fizemos uma estrutura com zagueiro, volante, zagueiro. E depois, claro, a forma como nós abrimos o jogo, não é? Às vezes é preciso uma bola que entrou dentro, um ressalto, um belíssimo golo do Lopes, o quarto a mesma coisa, é muito mais mérito dele do que alguma coisa que tenha a ver com a estrutura tática, com a alteração tática, é por isso que eu estou no Palmeiras, e uma das coisas que eu lhes perguntei ao intervalo foi isso. Foi se nós individualmente os jogadores de Palmeiras não são capazes de fazer mais um bocadinho, foi quase que desafiá-los. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer como equipa, isto é o melhor que tu consegues fazer, Lopes, isto é o melhor que tu consegues fazer, Roque. Quase que desafiá-los, porque o treinador tem responsabilidade tática, e essa eu assumo, eles sabem, quando as coisas não estão pela tática, eu digo-lhes, o problema hoje foi o treinador, que o treinador não ajudou os nossos jogadores, mas eles também sabem que os jogadores de Palmeiras têm que ter coragem, têm que ser audazes, têm que arriscar, têm que assumir que somos uma equipa muito jovem comparada com as outras que lutam pelos mesmos objetivos, mas que apesar dessa juventude temos que amadurecer com estes jogos, e acho que fizemos uma segunda parte belíssima a todos os níveis, na atitude competitiva, na coragem, na forma como nós também envolvemos o público connosco, porque na primeira parte já havia isso não ajuda absolutamente nada o Palmeiras, é isso que eu digo aos nossos torcedores, puxem pela equipa, sobretudo nos momentos do falhou um passe, falhou um mau domínio, e já é difícil para o jogador porque falhou, porque não quer falhar e falha, ainda vai ter que levar com o subido do torcedor que gosta dele e que quer que a gente ganhe. Foi o que eu lhes disse ao intervalo, nós jogamos de dentro para fora. Vou começar o vídeo já falando da sacanagem, porque mais uma vez... O reflexo de um primeiro tempo avassalador, que faltou um capricho a mais para fazer novamente o gol, e o segundo tempo que entrou já apagado. Queria saber de você o contexto dessa partida. Antes de mais, dizer que é uma desilusão, como é lógico, depois do primeiro tempo, aquilo que é o resultado final. Acho que é até demasiado penalizador para nós, mas é o reflexo daquilo que foi a nossa entrada no segundo tempo. No primeiro tempo, nós sabemos que o Palmeiras, jogando dentro de casa, é muito forte, faz uma muito intensa nos primeiros minutos, nós conseguimos conter isso, e no segundo tempo não o conseguimos fazer. Podemos aqui abordar vários aspectos, falta de concentração, alguma passividade no momento do primeiro golo, se bem que é um grande golo também, mas de qualquer das formas, um golo é um momento muito importante no jogo, quando dá vantagem a qualquer equipa, não é? Portanto, e neste momento nós tivemos, até esse momento, na primeira parte, acho que tivemos as nossas oportunidades, e a grande diferença que nós tivemos deste jogo para o último jogo que fizemos,
é que nas 3 oportunidades que tivemos contra o Olímpia na primeira parte fizemos 2 e hoje temos as mesmas oportunidades e não conseguimos fazer. Portanto, isto é o futebol é o golo, é o que faz a diferença e teve um impacto forte e esse período de 10 minutos tirou-nos completamente do jogo. Podia andar aqui a arranjar justificações, que é um facto, que é uma realidade que nós estamos a jogar de 3 em 3 dias e isso vai-nos também desgastando, principalmente nestes momentos que temos que ir atrás do resultado. Mas este era um jogo importante para nós, era um jogo que nós preparamos muito bem, porque sabíamos que íamos ter uma oportunidade, mais uma, de podermos, se ganhássemos, saltar do G4, e por isso tentamos, não conseguimos, e por isso partilhar a minha tristeza convosco, com a nossa torcida, porque tínhamos expectativas altas para este jogo, mas a realidade disse que se calhar hoje fizemos um golo, podíamos ter feito mais e acaba por ser uma derrota penalizadora. 7 golos em dois jogos, acho que é demasiado para aquilo que nós temos vindo a produzir, mas é a realidade, é um facto e nós temos que saber viver e lidar com isso. Aqui Pedro, aqui em cima, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Hoje o Marcos Lamacher esteve aqui no gramado, ele é o futuro investidor do Vasco. Queria saber se ele conversou com você ou com os jogadores, se prometeu reforço para essa temporada e se você tem alguma garantia, se você pode dar alguma garantia que o Vasco não vai ser rebaixado, que é a maior preocupação do torcedor nesse momento. Obrigado. Não, vou fazer perguntas bem difíceis de lhe responder com alguma objetividade. Essa parte, como é lógico, cabe-vos a vocês pesquisar e investigar sobre essa parte do investidor. Sim, de facto, cumprimentei, não vou dizer o contrário, cumprimentei, conheci a pessoa, apresentou-se, mas nada mais do que isso. Acho que foi uma cortesia da parte dele apresentar-se. Relativamente ao resto, estamos numa luta. Como nós, muitos outros torcedores de outras equipas que estão à nossa volta também estão a fazer a mesma pergunta. Como é lógico, isto é um campeonato extremamente competitivo, cada jogo é um jogo. Nós estamos a ter um acréscimo de dificuldade porque se calhar alguns dos nossos competidores diretos nesta competição já não estão noutras competições. E eu não vou deixar de dizer aquilo que eu disse na última quinta-feira, que foi: nós não vamos abdicar nenhuma competição. Mas em alguns momentos temos que perceber que, de facto, para lutarmos e termos esta ambição que nós temos vindo a demonstrar, e ainda hoje o fizemos na primeira parte, isto sai-nos do corpo e custa. E esses foram os comentários dos jogadores junto com os treinadores, né, de Palmeiras e Vasco, nessa goleada excelente, né, do Palmeiras contra o Vasco. O jogo iniciou ali parecendo que seria um jogo complicado, o Vasco teve até algumas chances de abrir o placar, mas durante a partida o Palmeiras foi se encontrando e começou a converter as chances que teve no primeiro tempo em gols, e isso fez com que o time conseguisse golear, e a gente sabe que o time tem muito a entregar, né? E o Abel Ferreira fez o simples, montou um esquema tático que a gente já conhece, uma forma de jogar já interessante, né, que a gente já sabe que funciona, e o resultado foi esse. Foi um resultado positivo, excelente para a continuidade do campeonato, e agora dormir aí na liderança e agora fazer nossa parte para poder manter aí a liderança do campeonato, né? Destaque para o Flaco Lopes, né? É excepcional centroavante, é decisivo quando a gente precisa dele. Ele realmente é um atacante que se doa, se entrega e também é decisivo, faz muitos gols, dá assistências. Então, para mim é o destaque especial dessa partida. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.